Saudamos sempre a todos com muito carinho, manifestando a nossa alegria pelo retorno e, sobretudo, desejando que as informações que coletamos, as pesquisas que fizemos sobre o assunto que vamos tratar hoje, o Natal de Jesus, a chegada de Jesus, é isso que quer dizer Natal, seja devidamente assimilado o assunto, a fim de que nós possamos ter uma ideia sensata, não exata ainda, porque a falta de acesso a documentos esclarecedores sobre este momento ainda não nos permitem ter uma data sobre quando Jesus nasceu. Eu digo a falta de acesso. Vamos organizar o pensamento. Eu estava pensando outro dia, talvez esta guerra entre Hamas e Israel, coisas do meu pensamento, possibilitem na destruição uma descoberta. Tudo é possível. Pode ser que algum documento que se fazia na pedra, seja descoberto agora, porque estão destruindo tudo, e nós tenhamos uma ideia, uma data para realmente festejar. Como surgiu esta ideia de fixar no último mês do ano, do nosso calendário, na última semana do ano que se finda, fixar, determinar a data que Jesus veio estar entre nós? As notícias são as mais contraditórias. Em primeiro lugar, lembremos-nos, Jesus não foi o único profeta, o único filósofo, o único sábio que esteve entre nós. Jesus foi aquele que somente depois da sua vida pública, quando ele começa a dar os seus ensinamentos, é que a sua importância é percebida. Então vejam o simbolismo da humildade. O chegante não se apresenta. Simplesmente ele chega, executa o seu papel e o reconhecimento vem através desta análise. Se presume, portanto, que no ano aproximado de 500 anos depois do calendário atual, quando da morte de Herodes Magno, é que Jesus tenha nascido. Esta convenção
que nós estabelecemos para este dia é em decorrente das várias comemorações que se faziam. Cada país, cada situação geográfica que se propôs a seguir Jesus, portanto, a se cristianizar, comemorava numa data. Para que fosse unificada a data, se estabeleceu que seria comemorado na última semana do ano, no último mês do ano. Por que é que nós trazemos esta informação? Porque nós espíritas temos que racionalizar sobre tudo o nosso pensamento e o nosso conhecimento. Jesus não se torna importante pela data do seu nascimento, como uma criança qualquer, de uma família comum, que pelo seu feito é que nós o elegemos, nós nos convencemos de que os ensinamentos que ele trouxe são os melhores que nós já recebemos. Assim, queridos companheiros, vamos pensar um pouco no que estejamos fazendo para comemorar esta data. Não nos deixemos entregar ao consumismo, à festa aparente. Vamos examinar se realmente as nossas iluminações não devem ser permanentes e não tão somente numa data que quem convencionou fomos nós. Dar presentes não é que seja ruim dar um presente, não é que seja danoso presentear alguém, muito pelo contrário. Tanto quem dá um presente como quem recebe fica feliz, alegre, claro. Mas não aproveitar a data para que o comércio possa faturar mais. Em nome de Jesus. Pior ainda, quando se substitui Jesus pelo velhinho Papai Noel. Mas não é isso que eu quero examinar. Eu quero somente chamar a atenção dos companheiros para que, se nós dissermos essas coisas sem a certeza, sem a racionalização do fato, como as nossas crianças, quem nos ouve, vai ter a certeza também das outras notícias que nós damos. Se isso não é verdade, o que nós pregamos também pode ser uma brincadeira. Pensemos nisso. Na verdade, Jesus se torna importante quando ele começa a dizer àquela multidão de povo, uma expressão que eu gosto muito de utilizar, aquele povo que eu seguia, simples, ouvindo avidamente os seus ensinamentos e, naturalmente, a princípio somente considerado pelas curas e pelos milagres que fazia. Alguém só nos chama a atenção pelo especial.
nós somos muito levados por aquilo que se nos coloca entusiasmados, por aquilo que nós não compreendemos ainda. E não foi isso que ele quis ensinar. Jesus, quando, segundo os ensinamentos das igrejas tradicionais, nasceu de uma família comum, uma criança comum. Vamos compreender isso quando ele ensina: eu não vim transgredir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Observemos como esta coerência se estabelece. Quando se presume que Jesus nasceu, se faz toda uma história. Por exemplo, a família sagrada, José e Maria, e os irmãos de Jesus, filhos de José com Débora, que estavam andando para Jerusalém a fim de serem recenseados. Herodes estabeleceu que todos deveriam se apresentar a fim de que os impostos fossem cobrados. E Maria, já no estado de gravidez acentuada, não deu tempo de chegar lá. Esta é uma história que se conta. Como disse anteriormente, nenhum documento existe. E quando eu falo de documento, não estou me referindo a papel escrito. Porque, ao tempo, não era essa a forma adotada. Se escrevia na pedra, se escrevia em papiros. E por isso mesmo, pode ser que a qualquer momento surja essa descoberta. Estejamos atentos. E isto em nada vai alterar a sua verdadeira importância. E se diz que não deu tempo Maria chegar lá. Por isso ele nasce em Belém. Mas os essênios, um grupo de estudiosos religiosos que existia, muito importante naquele tempo, alguns até dizem que Jesus era essênio, eles dizem diferente. Eles dizem que Jesus não nasceu naquela manjedoura, porque eles tinham já a certeza da chegada de Jesus, e por isso Jesus teria um lugar especial realizado ou organizado por eles, onde nasceu. Vejam as contradições que vão do misticismo a uma realidade que nós ainda não temos a certeza da sua existência. Volto a afirmar: Jesus não aparece até a idade adulta. Jesus somente mostra ou demonstra o seu conhecimento, a sua capacidade de movimentar os fluidos por 2 vezes até a sua vida pública. Uma vez, aí nós já sabemos,
porque é um fato que ficou marcado nas bodas de Caná. Convidados que foram os participantes da família sagrada para essas bodas, esse casamento, faltou o vinho. Todo mundo conhece este fato verdadeiro, porque foi contado por Maria, que foi a única testemunha do que realmente aconteceu. Faltando o vinho, Maria reservadamente chama Jesus, ainda adolescente, e entre eles aquele famoso diálogo: filho, podes fazer alguma coisa? Porque faltar o vinho numa boda era uma coisa muito grave para quem estava recepcionando as pessoas. Lembremos-nos de que o vinho era consagrado como alimento. Não tem a mesma conotação que nós temos hoje para nos embebedar. Não, o vinho era considerado como um verdadeiro alimento. E faltou nas bodas. Alguns convidados ainda não tinham tomado vinho. E Jesus responde à sua mãe: mulher, vejam o diálogo como Maria conta. Mulher, não disse minha mãe. A autoridade dele já estava na sua consciência. Mulher, sabes que ainda não chegou a minha hora. Mas, como me pedes, vamos fazer. Manda que os servos encham de água as bilhas, e transformou aquela água em vinho muito mais saboroso, que chamou a atenção de todos, para que todos os convidados fossem servidos. Uma outra oportunidade se deu também, contado por Maria, para que Jesus pudesse já demonstrar o seu conhecimento, o seu poder sobre a manipulação dos fluidos. Tudo aquilo que ele nos deixa nesta reserva que hoje nós chamamos tão rotineiramente de evangelho. Todos foram também se deslocar de Nazaré para Jerusalém. E as famílias iam todas juntas, cumprindo o seu dever. Na volta, todas as crianças juntadas, não estava Jesus. José repreende a mulher: onde está o teu filho? E ela se alvoroça, porque, de fato, Jesus sumiu dos olhos deles. E isto era muito grave para a mulher. Voltaram e lá encontraram Jesus entre os doutores da lei. Ainda criança, os doutores da lei, ou seja, os sacerdotes, aqueles que se propunham a saber de tudo, estavam boquiabertos, ouvindo aquela criança, ouvindo Jesus. E Maria pega Jesus e repreende a ele. Por quê que ele fez aquilo? E Jesus calmamente responde para sua mãe
que estava fazendo a vontade do meu Pai que está nos céus. Somente esses dois fatos, em que Jesus manifesta a sua verdadeira personalidade, encoberta pelo tamanho, pela parte que ele fazia na sua família. Portanto, queridos companheiros, não nos deixemos envolver por uma situação que não tem nenhuma importância para nós. A sua chegada é de acordo com a lei de Deus. Ele não desce dos céus. Ele não vem como existem orientações com o corpo que não é material. Existe também essa conversa por aí, de que Jesus, quando esteve entre nós, não era como nós. Era simplesmente um corpo fluídico que mais tarde nós vamos deslindar isso como perispírito. Por isso, ele era capaz de se locomover, por isso ele nunca adoeceu, por isso ele se torna diferente. Vamos assimilar o verdadeiro Natal. Natal significa chegada. A chegada de Jesus, o seu Natal, como a maior contribuição que nós já tivemos no planeta Terra. E, sobretudo, respeitando os costumes do mundo oriental. Jesus chega no mundo ocidental, onde o seu povo, que era o único povo monoteísta, ou significa que acreditava em um ser divino, um ser criador. Todos os povos antigos são politeístas, ou seja, tem sob a sua guarda muitos deuses. Entre nós ainda existem as seitas, que nós denominamos o candomblé, a umbanda, que dá o seu poder, que concede o seu poder a um determinado aspecto. No dia 2 de fevereiro, nós temos a festa de Iemanjá. Por sinal, uma linda festa em que os adeptos da Umbanda homenageiam a Rainha das Águas. Aproveitemos estas informações para ver beleza naquilo que o outro crê e trazer para o nosso conhecimento a importância que a doutrina espírita nos impõe. Deus, o nosso Criador de tudo que existe, é também o seu mantenedor. Deus, Criador e mantenedor da sua criação. Sabemos hoje que esta não é simplesmente um conceito. Nós podemos comprovar. Porque, ensinando-nos que somos imortais, nós podemos dizer
que de fato o somos. Desde que criados, nunca mais desapareceremos. Mas voltemos a Jesus. Ele cumpre o seu papel, tanto familiar como para cumprir a sua missão. A partir de Jesus, embora, como lembrei a vocês, muitos filósofos, muitos sábios que o antecederam e que o precederam, são dignos de missão, são dignos de avaliarmos os seus pensamentos. Mas Jesus se torna um divisor de águas, muda o calendário. Em algumas publicações que nós conhecemos, nós vemos lá 2 letrinhas que podem nos esclarecer: A minúsculo, o C maiúsculo. Talvez não saibamos o que isso significa. E por quê? É uma letra minúscula, o A, nós nem procuramos saber o que é a C. Em outras publicações, o D minúsculo e o C maiúsculo. Quanta gente vai passando a leitura sem examinar, sem saber por que não procura a importância dessas letras. O AC antes de Cristo. O DC, somente o C é maiúsculo, depois de Cristo. Então, muda o calendário. Jesus, através dos seus ensinamentos, prepara a maior notícia que nós temos para nos guiar. E se autoproclama: eu sou o caminho. Vejam, podemos dizer a ousadia desta proclamação. Quando Jesus se diz: eu sou o caminho, nos faz parar e observar tudo que ele disse, para que nós possamos considerar a coerência dos seus ensinamentos. Eu sou o caminho. Imaginemos esta autoproclamação. Não é simplesmente para nos colocar como seus seguidores. Nós verificamos que realmente tudo que ele ensinou nos leva a considerar que somente fazendo aos outros o que nós queremos que seja feito a nós, nós viveremos em paz. Não tem, queridos companheiros, uma maior orientação do que esta para a nossa felicidade. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Nós vamos fazer isto. Nós vamos praticar isto. Não tem importância quando isto vai se realizar. Porque imediatamente nós temos uma outra afirmativa à nossa disposição. A cada um segundo suas obras. A cada um, a cada ser, a cada espírito, a cada convencimento, nós vamos também praticar.
Jesus nos diz que não devemos julgar. Vejam que ensinamento que vai nos orientando para que nós vejamos o próximo como a nós mesmos. Quantas dúvidas nós manifestamos, quantos enganos, e somente apontamos os enganos dos outros. Nós temos que aprender a ver o outro no seu exato momento. Não necessariamente uma cópia nossa daquilo que já aprendemos, talvez que estamos fazendo de uma forma melhor. Mas ter a misericórdia com o outro e, sobretudo, a perdoar. Tem muita coisa para aprender, para praticar, mas já está tudo à nossa disposição. Nada faltou para que nós possamos, em seguindo, sentir-nos felizes, sentirmos em paz. Mas claro que estamos perdidos ainda, brigando por coisinhas, por faixa de terra. Pensem nisto. Estamos destruindo construções. Estamos perpetrando os mesmos erros de milênios atrás. Estamos discutindo coisas que somente nos fazem separar-nos, ao invés de juntar-nos. Ao invés de aproveitarmos a infinita misericórdia de Deus, com tanta tecnologia, com tanto saber, com tanta liberdade para decidir. Precisamos ficar atentos para nós mesmos. Não há outra forma de sermos felizes, senão nos autoconhecendo, observando-nos a cada pensamento, a cada fala e a cada ação. Deixar de ver os outros e vermos-nos a nós mesmos. E coisas fantásticas nós podemos fazer conosco. Jesus disse de uma forma tão simples: vós sois deuses. Podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Declarar isso de uma maneira simples, para que nós tenhamos o convencimento que a nossa vontade nos torna aqueles que podem realmente fazer o que quisermos. A consciência, aquela qualidade de que somos dotados como espírito, é a única forma de nos orientar se estamos certos ou equivocados. E mesmo que equivocados estejamos, não devemos chorar. Mudemos de frequência, mudemos de pensamento, sejamos firmes com a afirmativa que nem Jesus disse, somente Allan Kardec. Esforço, nós mudamos. Jesus não falou em esforço. Observemos isto. Vai Allan Kardec e traz essa expressão.
que realmente é o incentivador de todos nós. Nenhum de nós mais tem medo de ir para os infernos. Nenhum de nós sabe, nem cogita de que Jesus está nos maldando, ou de que Deus, desculpem, está nos maldando pelos nossos pecados. Eu acho até que essa palavra pecado, está esquecida, banida do nosso vocabulário. Ninguém mais pensa em pecado. Uma falta que naquele momento foi cometida, mas que imediatamente nós podemos ressarcir. E fazemos isso de uma maneira tão simples que até a música popular nos concita, nos incentiva a realizar. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é crístico. Que um sambista nos deixou como orientação. Vejamos como é simples, dando-nos o poder para realizar e construirmos a nossa própria felicidade. O mais importante de tudo isso é termos estes conhecimentos, eles são absolutamente necessários, para não ficarmos repetindo alguns ensinamentos que podem prejudicar esta nossa vontade e acreditarmos que podemos ser felizes. Que além de Deus, na sua infinita misericórdia, está ao nosso alcance. Que não existem anjos, nem privilegiados. Afinal, a nossa filiação é única. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos iguais possibilidades. Todos nós alcançaremos perfeição. Vejamos como é diferente olhar Jesus não por uma data que ele tenha chegado e completamente deturpada pelo consumismo ou atos que só beneficiam o comércio, que nós nos deixamos levar para fazer alguma coisa somente nesta data. Por que não presenteamos aqueles que queiramos em qualquer data? Por que não fazemos voltemos para este hábito? Por que não iluminamos a nossa casa com luzes especiais quando quisermos? Tem que ser com pisca-pisca no mês de dezembro. Porque o shopping center não se torna um lugar agradável sempre. Tem que ser em dezembro para o Papai Noel tirar o retrato com as nossas crianças. Estamos enganando as nossas crianças. Estamos fazendo de um mito que foi originário da Coca-Cola uma situação que não tem nada a ver com Jesus. O que Jesus veio fazer, o que ele fez realmente para nós, foi nos dar um código moral para que devamos fazer aos outros aquilo que queremos que seja feito a nós. Assimilemos
isto. Não tira a beleza da festa, mas não nos condicionemos. Isto é o que é mais perigoso. A isto, as coisas que são estabelecidas pelo comércio, pelas necessidades materiais. Velemos a Jesus em todos os momentos da nossa existência. Observemos os seus ensinamentos no recôndito do nosso pensamento. Nos esforcemos para sermos fraternos, para sermos mansos, misericordiosos, para perdoarmos uns aos outros, para ver o outro como um espelho para nós, para sermos caridosos com os outros. E isso nós não devemos fazer somente no Natal, numa data que escolhemos para simbolizar a chegada de Jesus. Jesus não estabeleceu o dia, a hora em que ele beneficiava ninguém. Nem se propôs a ser o autor. Lembremos de certos ensinamentos que ele nos deixou. Como Pedro, uma vez, que quis chamar Jesus de bom, ele diz: não, bom é o Pai que está nos céus. O Pai nosso. Essa expressão muda o conceito de Deus para nós. Deus que estava separado pela lei mosaica. Porque a lei mosaica dizia que não se deve deixar ou usar o nome de Deus em vão. Jesus não tira isto, mas substitui. Diz a Pedro que devemos chamar Pai Nosso. Queridos amigos, isto muda o nosso conceito. Pai Nosso, fazendo-nos íntimos de Deus e não pronunciar o nome de Deus em vão, que se torna um pecado. Não, nós hoje já usamos de uma forma muito mais íntima. Meu Deus, lembram como nós dizemos toda hora? Meu Deus, trazendo para nós o conhecimento de Deus na sua infinita misericórdia, na sua perfeição absoluta. Então, Natal, chegada de Jesus, é uma comemoração, mas que não deve ser especificamente no mês de dezembro. Continuemos janeiro, fevereiro, março, e anos, quem sabe mudar o calendário outra vez, ampliar o número de meses. Para nós não tem nenhuma importância. Isso é apenas uma organização que nós podemos remediar ou dizer como quisermos ao nosso interesse. Ao passo que olharmos o nosso próximo como a nós mesmos é uma atividade ininterrupta. Fazer o que tivermos de fazer com a mão direita, olha o simbolismo, que a esquerda não veja, é uma transformação social. Respeitarmos-nos um ao outro, ajudar-nos mutuamente. Isto sim é festejar permanentemente o Natal, como Jesus nos ensinou. E se não bastasse
todo este manancial que ele deixa para nós através dos seus apóstolos e a continuidade que os espíritos benfazejos estão a todo momento nos propiciando. Jesus ainda nos permite, Jesus ainda nos presenteia com uma orientação que nós podemos utilizar para que nós sejamos felizes. Não nos entristeçamos quando erramos, mas busquemos retificar na medida do que possamos, com o esforço que nós determinamos para nós mesmos. Nós temos um Consolador. Nada é mais fraterno, nada é um presente tão valioso como esta promessa dele. Como não entendíamos tudo aquilo que ele falava, como não percebíamos a extensão do que ele nos dizia, ele não desesperou, mas nos disse: eu vos enviarei o Consolador. O Consolador chega como doutrina espírita. O sal da terra está aqui representado nesta casa. A doutrina espírita. O sal que dá sabor. Isto é muito importante sob o ponto de vista filosófico. Concede-nos esta responsabilidade. Assim, nós devemos desejar a todos, todos os dias e em todos os momentos, com não a entonação. Não olhem para mim como sendo uma pessoa especial, mas olhem para si mesmo e se deseje permanentemente um feliz Natal. Eu estou acompanhando aqui pela internet, no site do centro, no Instagram, que fica lá, viu, gente? Fica gravado. Se vocês quiserem mandar essa palestra para alguém, está gravado no site e também no YouTube, que eu boto depois. Eu estou respondendo aqui aos comentários. E muita gente dizendo assim: quando eu crescer, eu quero ser igual a Glória. Glorinha tem 89 anos. Com essa lucidez toda, é 89 anos. É muito tempo para ter essa reflexão toda. Esses pontos de reflexão que ela colocou aí na nossa cabecinha para refletir sobre a vida de Jesus. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam até agora. Estou aqui batendo palma para você, viu, Glória? Estou aqui vivendo aqui. Então, gratidão a Deus, gratidão ao pessoal do Instagram que nos acompanharam até agora. Eu disse a Glória que os 90 a gente vai fazer um bolo para ela aqui. Abril? É abril? Abril? Em abril, viu? Estão todos convidados para o aniversário do Glória. Cada um traz um bolo. Estamos nos despedindo do pessoal do Instagram. É o momento do passe. Que Jesus nos abençoe. Vamos dar continuidade